Vamos ler a partir do versículo 10, Eclesiastes capítulo 12, versículo de número 10. Amém? Vamos ler? De sua maneira. Nem falo nada. Vamos lá. Eclesiastes capítulo 12, versículo de número 10. Acompanha a Silmara. Todo o dever do homem consiste em temer a Deus e em guardar os seus mandamentos. Vamos lá. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfado é da carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. O 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Amém? Somente até aqui. Por favor, os irmãos poderem assentar. Bom é louvarmos ao Senhor. Bom é bendizermos ao nosso Deus, porque o Senhor é bom, como nós louvamos, como nós cantamos. O Senhor é bom, e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Quando o rei Davi, ele deu instruções para Salomão construir o templo, ele tinha deixado toda a tarefa de construção para Salomão, mas ele deixou a planta, deixou tudo. E é uma coisa que chama atenção. A única coisa que Davi não deixou preparado foi como seria a inauguração. A inauguração do templo foi algo improvisado. Não foi nada que se preparou, que se ensaiaram, treinaram, prepararam. O rei Salomão pede para que se faça uma oferenda, e ele mandou trazer 1000 gados, bois para serem sacrificados. E ali ele manda chamar Asaf, e quando Asaf chega, ele canta um cântico que diz: o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui diz que todo o dever do homem consiste em temer a Deus e em guardar os seus mandamentos. O Senhor é bom, e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Não existe nenhuma dificuldade em Deus aceitar o pecador, sabia disso? Porque Deus ama.
É difícil nós aceitarmos alguém que nós não amamos. E quem que nós não amamos? Geralmente são as pessoas que nos fizeram algum mal, né? Falar, aquele lá se levantou contra mim, me perseguiu, me humilhou, me ofendeu, me magoou, me prejudicou, então eu não gosto mais dele. E quando o ser humano não gosta de uma pessoa, ele rejeita, ele despreza, ele abandona. Mas Deus, Ele não gosta do pecado, Deus não aprova o pecado, Deus não concorda com o pecado, mas Deus, Ele ama incondicionalmente o pecador, porque Deus consegue separar a atitude da pessoa. Deus pode não concordar com o comportamento, com a atitude de uma pessoa, mas não é por isso que Deus vai deixar de amar aquela pessoa. Mas aí ele faz tudo errado, mas Deus ama ele. Essa é a natureza de Deus, é amar. Deus é amor, e Deus ama, e essa é a misericórdia dele que dura para sempre. Por quê? Porque o Senhor é bom. Ainda que nós sejamos infiéis, ainda que nós sejamos maus, ruins, ainda que a nossa vida, nossa atitude, nosso comportamento seja uma atitude, um comportamento que desagrada a Deus, que o Senhor não se agrade da nossa maneira de ser, de viver, mas o Senhor continua e sempre continuará amando o homem incondicionalmente. Deus ama. E aqui diz assim: procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. Porque quando um pregador vai anunciar a palavra, às vezes ele quer procurar uma palavra que possa, não é agradar, mas a palavra certa é impactar o coração daquela pessoa. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, a palavra de Deus diz assim, que a palavra, ela gera a fé. A palavra, ela gera fé. E às vezes o pregador, ele entende que ele precisa fazer uma pregação ou trazer uma mensagem, que a responsabilidade dele é gerar fé no coração das pessoas. Então, essa palavra, será que vai impactar a ponto de gerar fé no coração? Eu vou preparar um texto, eu vou começar a estudar, eu vou começar a procurar em livros, em enciclopédias, alguma palavra que possa trazer maior fé, um maior impacto de fé. E aqui mesmo diz assim, o muito estudar enfado é da carne. Por quê? Porque não é a palavra que eu preparei ou não preparei é que vai trazer a fé no seu coração, mas a palavra de Deus em si gera fé. A palavra de Deus em si, a função, a finalidade dela é gerar fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ouvir da palavra. A partir do momento que nós estamos falando a palavra, anunciando a palavra, não palavra de homem, não é aquilo que eu vou acrescentar à palavra que vai trazer a fé, mas é a palavra propriamente dita. Ela é a fonte geradora da fé, ela é a fonte geradora do amor de Deus e do perdão de Deus na vida do ser humano. Então diz aqui que a palavra dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. A palavra que está sendo pregada, anunciada,
levada aos corações, são palavras de fé, de amor, de esperança, porque diz a palavra de Deus, fala assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Quem deu crédito à nossa pregação? Porque a pregação da palavra de Deus, ela gera fé suficiente para que o homem seja salvo. A palavra. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre a crucificação, o sentido, o significado da crucificação, não acrescentando nada daquilo que a própria palavra diz, porque se nós achamos que podemos ser salvos pelo nosso esforço, pelo nosso sacrifício, pela nossa bondade, se nós achamos que podemos ser salvos pela nossa mérito, então o que vai acontecer? Nós vamos ficar decepcionados. Por quê? Porque o Senhor é bom, mas nós não somos bons. O homem não é bom. Bom é Deus, bom é o Senhor. Por quê? Porque o homem, ele vê de uma forma, e Deus, ele vê de outra forma. Quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, o Senhor disse ao profeta: não olhe a aparência, porque eu vejo o coração, e eu estou mandando você ungir um novo rei, um homem que é segundo o coração de Deus, um homem que Deus olhava para dentro do seu coração, não para o seu exterior. Por quê? Porque as pessoas até então só viam o exterior de Davi, e as pessoas que olhavam o exterior de Davi não achavam nele jamais nenhuma característica para dizer: esse é o novo rei de Israel. Quando olhava para ele, falava assim: não é possível que esse vai ser o novo rei de Israel, porque ele não tem nada para ser o rei de Israel. Ele não tem altura, ele não tem porte físico. Como é que um rapaz desse vai numa guerra? Ele não é apto, ele não é páreo para lutar com nenhum inimigo. Por quê? Porque ele é pequeno, fraco, não tem uma postura de um guerreiro, de um homem forte, cheio de músculos. Não. Uma pessoa simples, um pastor, um simples pastor de ovelhas, uma pessoa humilde, simples, mas cujo coração conseguia alcançar o coração de Deus. E quando ele louvava e adorava a Deus, o seu cântico chegava às narinas de Deus com cheiro suave e agradável. Então Jesus disse: o meu Pai está em busca de adoradores, o meu Pai está em busca daqueles que o adorem em espírito e em verdade. Deus está olhando o coração de cada um de nós, e quando Deus olha para o nosso coração, Ele está vendo se Ele encontra aquilo que Ele busca. A palavra de Deus fala assim: eu busquei sobre a face da terra, em toda a face da terra, eu busquei um intercessor, e não achei. Deus falando, não achei um intercessor, ninguém que estaria ali diante do Senhor clamando, intercedendo pela nação, ou pelo rei, ou pelos governantes, ou pela sociedade, ou pela cidade, ou seja, por qual for a razão. O Senhor disse: não encontrei. É difícil, mas e quando o Senhor passa os olhos dele e encontra um intercessor, os olhos dele param sobre aquele intercessor. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam sobre a face da terra, e o Senhor está vendo corrupção, violência, marginalidade, hipocrisia, falsidade. Mas de repente os olhos do Senhor vai passando, e a Bíblia diz: os olhos dele param
Porque ele encontra um justo. E toda vez que o Senhor encontra um justo, os olhos dele param sobre aquele justo. Para quê? Para contemplar. Para admirar, para receber o seu louvor e a sua adoração. Os sábios são como aguilhões. E aqui ainda diz assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E o que eu vou dizer agora, não vou me prolongar, mas é uma palavra digna de toda aceitação. A palavra de Deus diz que Jesus foi o enviado, o Messias, aquele que haveria de vir, o prometido de Deus. O Senhor Jesus veio aqui com uma única finalidade: para isso eu vim, disse Jesus, para cumprir a minha missão. E a missão de Jesus era essa. Isaías capítulo 53, ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas iniquidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós somos salvos pela loucura da pregação, diz a Bíblia. Nós não somos salvos por méritos, não somos salvos porque somos bons ou porque somos melhores, não. Nós somos salvos por causa da loucura da pregação. E a loucura da pregação é quando nós entendemos que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho único, unigênito de Deus, que Ele enviou para morrer por nós na cruz do Calvário. Quando Jesus estava sendo julgado por Pilatos, Pilatos dizia para ele: fala alguma coisa, diga alguma coisa para que eu te defenda diante desses acusadores. Eu preciso que você diga somente uma palavra, um álibi, uma palavra só, porque eu tenho poder, eu posso te absolver. Me dá uma única razão, um único motivo de defesa, e eu vou usar o seu argumento e vou defendê-lo, e eu tenho autoridade, através do seu argumento eu vou te inocentar. Me diga um argumento. Mas Isaías 53 disse: como uma ovelha muda, ele foi levada ao matadouro. Como uma ovelha que é levada para ser sacrificada, ela não reage, ela não geme, ela não se manifesta. Assim Jesus entregou-se por amor a mim, por amor a você, por amor a todos nós. Agora, por que ele fez isso? Por amor? Por que ele fez isso? Porque essa era a sua missão. E qual que era a missão dele? Morrer. Por que morrer? Porque o salário do pecado é a morte. E ele precisava morrer. Mas ele precisava porque se ele não tinha pecado? Mas ele não veio para morrer pelos seus pecados, mas ele veio para morrer pelos nossos pecados. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus não veio para morrer por ele mesmo. E quando Jesus foi sentenciado à morte, Pilatos não concordava. Por quê? Porque não via nenhuma maldade sobre ele.
Aí Pilatos manda chamar um homem chamado Barrabás. E a palavra Barrabás significa filho de um homem, filho de um pai. É essa o significado, filho de um pai. Então trouxeram o filho de um pai e colocaram diante da multidão, e Pilatos disse assim: eu estou disposto a fazer uma negociação com vocês. Aqui está o filho de um pai, Barrabás, e desse outro lado eu tenho Jesus, o filho do pai, o filho de um pai e o filho do pai, o filho de Deus. Vocês concordam em absolver o filho do pai e a gente colocar no lugar dele o filho de um pai? E o povo disse: não, não, nós não queremos. Solte-nos o Barrabás, solte-nos o filho de um pai qualquer, mas nós queremos que você crucifique o filho do pai, o filho de Deus. Então foi mandado Jesus para o Calvário, foi mandado Jesus para ser pregado na cruz. E agora Barrabás tinha um outro problema. Por quê? Porque todo mundo que era crucificado, em cima da cruz tinha que colocar uma placa, porque todas as pessoas crucificadas tinham que escrever em cima por que ele está sendo crucificado. Por que ele está sendo crucificado? E lá punha, de algum colocava ladrão, assassino, alguma coisa que as pessoas olhassem para aquela cruz e vissem aquele homem pregado na cruz. Eles olhavam aquele homem na cruz e olhavam aquela placa, por que ele está morrendo? E aquilo servia para que as pessoas pudessem obedecer às suas autoridades. As pessoas olhavam e diziam assim: eu jamais quero praticar esse crime, jamais eu quero fazer o que esse homem fez, porque não dá certo. A punição é muito severa, é muito pesada, e não quero ser o que ele foi. Então aquilo era uma forma que as autoridades romanas usavam para mostrar para as pessoas, que estavam ali diante daquela cena, e pudessem respeitar a lei, respeitar as autoridades, pudessem respeitar as leis, porque se caso eles desobedecessem as leis, seria o quê? A pena da morte. Então era uma forma de uma inibição ao crime, vamos dizer assim. Então as pessoas pensavam para praticar aquele tipo de crime, porque sabiam que poderiam terminar também daquele jeito. Agora, Pilatos tinha um problema, e o problema de Pilatos é maior do que a gente possa imaginar. Por quê? Porque agora estão crucificando Jesus. Jesus está preso na cruz, está pregado na cruz, e agora? Agora tem que colocar uma placa, e tem que escrever por que ele está morrendo. E o que eu vou escrever nessa placa? Vamos colocar que ele é assassino, ele não é. Que ele roubou alguém, ele nunca roubou. Que ele fez, que mal que ele fez para nós colocarmos qual é a razão que ele está morrendo. Aí disse: agora ficou um problema, porque o que é que nós vamos escrever? O que nós vamos escrever nessa placa? Ele está morrendo por quê?
Aí Pilatos falou assim: não sei. Mas Pilatos, tem que colocar a placa lá. Você tem que escrever alguma coisa, mas não tem o que escrever. Eu vou escrever alguma coisa contra esse homem? Não existe nada contra ele. Ele é inocente, ele é santo, ele é perfeito. Não existe nele nenhuma condenação, não existe nada que o leve à morte. O que vamos escrever? Que delito ele cometeu? Que crime ele cometeu? Que erro ele cometeu? E quanto mais Pilatos tentava encontrar alguma coisa para escrever naquela placa, menos assunto tinha, menos argumento tinha. E agora? Chama as pessoas. E agora? O que nós vamos escrever? Chama os conselheiros. O que nós vamos escrever? O tempo está se esgotando. O povo quer uma satisfação, o povo quer uma resposta. Então ele diz assim: escreve aí: Rei dos Judeus. Rei dos Judeus. Qual o crime que ele cometeu? Ele é o Rei dos Judeus. Escreva isso. E mandaram escrever: Rei dos Judeus, e pregaram na placa. E as pessoas rejeitaram, falaram: não, ele não é o nosso rei, não queremos ele como nosso rei. Você está dizendo, tira essa placa daí. Tirar o quê, pai? Isso aí quem mandou colocar foi Pilatos, e ninguém tem autoridade para mexer na placa que Pilatos colocou. Mas não tem outra coisa para escrever? Me diz aí o que você quer que eu escreva. Chega diante dos acusadores de Jesus e disse: o que vocês querem que eu escreva? Que crime que ele cometeu? O que você quer que eu escreva? E o povo falou: não sei o que escrever. Ninguém sabe o que escrever. Por quê? Porque nenhuma condenação havia sobre ele. E fique claro que Jesus não morreu porque ele foi condenado por algum crime, por algum erro, por alguma falha dele, humana, mas que ele foi crucificado por se tornar o Rei dos Judeus. Bendito seja o nome do Senhor, porque esse foi o crime. O Filho do homem, o Filho do Pai, o Filho de Deus, o crime foi ser o Rei. O crime que ele cometeu foi: tomou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades e as nossas iniquidades, não para se tornar um rei de um poder humano, de um reino humano, mas para se tornar o rei de um reino espiritual, de um reino. Nós temos que entender uma coisa: existe o reino humano, existe o reino espiritual. No reino humano não existia nenhuma condenação para condenar Jesus. Pilatos teve a maior dificuldade em condenar Jesus. Eu não sei, vamos fazer o seguinte: diz aí que Herodes está na cidade, né? Leva ele para Herodes, fala para Herodes julgar ele. E quando chega lá, Herodes falou assim: mandaram um homem para mim, para condenar esse homem. Ele nunca me fez nada. Escuta aqui, ele fez algum mal para alguém? O que ele fez para ser julgado e morto? Nada, ele não fez nada. Mas ele não matou ninguém, não roubou ninguém, não prejudicou, não. Esse homem só curou as pessoas, só abençoou as pessoas. Ele curou os leprosos, curou o cego, o surdo, o mudo, o coxo, o paralítico. Trouxe alegria para as pessoas, trouxe paz para as pessoas. Ele só fez o bem para as pessoas. E por que ele está sendo condenado? Não sei. Leva de volta para Pilatos, fala que isso aí é problema dele. Eu não vou resolver esse problema não. O problema é para ele resolver. E Pilatos fala: mas o que eu vou resolver? De que maneira? Isso é um problema sem solução. Por quê? Porque eu tenho que matar um homem e acusá-lo de alguma coisa, mas não existe nada para acusá-lo.
Esse é o reino natural. Mas no reino espiritual, ele tomou sobre si, ele tinha que morrer, sabe por quê? Porque o pecado da humanidade, o pecado, o meu, o seu, a nossa iniquidade, a nossa maldição, a nossa morte estava sobre ele, e por causa disso ele estava sendo acusado, sentenciado a morrer, porque o salário do pecado era a morte. Então quando Pilatos coloca lá, quem passava por lá olhava e dizia: o que está escrito lá em cima? Acharam um crime para ele? O que está escrito lá? Rei dos judeus. Ué, por isso que estão matando o homem? É esse o erro que ele cometeu? O crime dele é esse? Esse é o reino humano. Mas no reino espiritual, quando Deus olhava Jesus pregado na cruz, e Jesus olhava sobre a cabeça de Jesus, ele não viu uma placa escrito Rei dos Judeus, mas quando Jesus olhava, havia uma placa, espiritualmente, no reino espiritual havia uma placa escrita roubo, homicídio, adultério, homicídio, enfim, todos os pecados meu e seu estavam escritos. A culpa do nosso erro, da nossa falha, do nosso pecado, todo recaiu sobre Jesus. Embora os homens não pudessem entender por que ele estava morrendo, mas Deus estava entendendo. Embora os homens, Pilatos não estava entendendo como que pode um homem bom desse sendo condenado, morto e sacrificado sem cometer erro nenhum. Como que pode libertar um homem, um assassino, um bandido, um marginal desse chamado Barrabás? Será que o povo perdeu a razão? Será que agora o mundo ficou louco? E a gente fala que hoje, fala assim, estamos no fim do mundo, porque o mundo está tudo desconcertado, está de ponta cabeça. Não, imagine naqueles dias, Barrabás sendo libertado, sendo solto, e Jesus sendo colocado no lugar dele. Um homem que não tem erro, não tem falha, não tem pecado, tem sim, não dele mesmo, mas o nosso pecado que foi levado sobre ele levou a nossa maldição. Como um cordeirinho, alguém tinha lá os seus cordeiros, e de repente nascia um cordeiro, e quando nascia um cordeiro, a pessoa já ia logo ver a cria, o nascimento daquele cordeiro, e pegava aquele cordeirinho e examinava o cordeirinho. Se ele tiver alguma mancha, ele não serve para sacrifício. Examinava o cordeirinho, se tiver algum defeito, não serve para sacrifício. Mas se ele for branquinho inteiro, não tiver nenhuma manchinha, nenhuma mácula, nenhum defeito, e se ele crescer de uma forma sadia, não se ferir, não se machucar, não tiver nenhuma cicatriz, nenhum defeito, ele vai ser perfeito para o sacrifício. E chegava um dia, ele pegava aquele cordeiro, ele pegava aquele animal, que culpa o animal tinha? Que erro que aquele animal cometeu? A única coisa é que ele nasceu perfeito, ele nasceu branco, sem mancha, sem mácula, sem defeito. O único crime que ele cometeu foi de ter nascido perfeito. Então, se você é perfeito, você é perfeito para um sacrifício. E assim foi Jesus. O nascimento e a vida de Jesus apenas o credenciou para ser um perfeito sacrifício para os nossos pecados. E ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas iniquidades, os nossos pecados, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ninguém entendia muito o que estava acontecendo, mas o céu entendia, Deus entendia perfeitamente.
Os anjos entendiam perfeitamente, e Deus estava vendo o meu pecado, o seu pecado, naquela placa escrita, a razão pela qual Jesus estava morrendo. Por que Jesus morreu? Por que que ele passou por esse sacrifício, por essa morte, por minha causa, por sua causa, pelos nossos pecados, pela nossa iniquidade. Daí o que aconteceu? Jesus morreu, e tendo sido morto, o que aconteceu? Aí chega na hora, ao terceiro dia, eu levantarei novamente, eu ressuscitarei. Quando deu o momento da ressurreição, quando deu o momento, Deus falou: agora você vai se levantar da morte, agora você vai se levantar e vai sair dessa sepultura. Houve um tremor de terra, a pedra rolou, e Jesus levantou e saiu andando. Por que aconteceu isso? Porque o pecado, a morte tem poder sobre o pecado. O pecado é escravo da morte. Se Jesus tivesse algum pecado, um só pecado, a morte teria detido ele, prisionado ele para sempre. Mas ele ressuscitou, e ele levantou, ele disse: agora eu tenho na minha mão também a chave da morte e a chave do inferno. Por quê? Porque a morte não poderia detê-lo. Por quê? Porque a morte só tem poder, só pode deter aquele que tem pecado. Mas aquele que não conheceu o pecado, a morte não tem poder sobre ele, não tem domínio sobre ele. Então Jesus levantou e saiu caminhando, sem que nada pudesse impedi-lo e nada pudesse detê-lo. E agora, Jesus disse assim: eu venci. Eu venci. E agora, eu venci, sabe para quê? Primeiro, através do sangue de Jesus Cristo, nós somos lavados, nós somos limpos, nós somos sarados, nós fomos sarados pelo sangue de Jesus, fomos limpos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora o nosso nome foi escrito no livro da vida. E além de tudo isso, o Senhor Jesus chegou para nós e disse assim: eu venci a morte, eu venci o inferno, eu venci o diabo, e venci todos os seus demônios, e venci a morte, e venci o mal. Diante do nome de Jesus, todo joelho se dobra, em cima dos céus, em cima da terra, inclusive debaixo da terra, lá no inferno, lá no abismo. Até os demônios se prostram e reconhecem que Ele é o Senhor. Agora, Jesus chegou e falou assim: eu tenho uma coisa para dar para vocês, o meu nome. Agora, quando vocês chegarem, vocês digam o meu nome. O que é o nome de Jesus? É a credencial da vitória, a credencial da conquista, a credencial que Ele nos dá. Agora nós somos, Ele nos deu uma procuração, vamos dizer assim, para que nós possamos ir no seu nome. Procuração é quando você vai e você pode agir por aquela pessoa, porque você está legalmente representando ela.
E você, aquela procuração te dá uma autoridade, uma autorização para você, se é para assinar documento, para vender, para comprar, para negociar, você é nomeado procurador legal da pessoa. E agora, o que Jesus fez com a sua igreja? Ele nomeou a igreja, ele deu à igreja uma procuração assinada, uma procuração marcada pelo seu sangue. Ele disse: quando vocês chegarem no meu nome, vocês vão chegar diante dos demônios e eles vão cair por terra. Por quê? Porque no meu nome vocês expulsarão os demônios, no meu nome vocês falarão outras línguas, no meu nome vocês pisarão escorpiões e serpentes, em meu nome curarão os enfermos, em meu nome, tudo que você pedir no meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, a pregação da palavra de Deus, ela é tão simples, mas ela se tornou a loucura da pregação, porque quem deu crédito a essa nossa pregação? O resumo do Evangelho é isso que eu acabei de dizer, e não tem nada para ser acrescentado. O Evangelho de Jesus é esse, que Ele morreu, venceu e ressuscitou, porque a morte não deteve, porque Ele não tinha pecado, mas Ele morreu pelos nossos pecados, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Essa é a pregação que gera fé. Agora, através da fé que encheu o seu coração, no nome de Jesus, se Ele disse: pelas suas pisaduras nós fomos sarados, então se apega a essa palavra e toma posse dela, em nome do Senhor Jesus. Pelas suas dores, pelas suas feridas, pelos seus hematomas, pelos seus ferimentos, eu estou sendo sarado agora em nome do Senhor Jesus. Pelas suas pisaduras, pelas chibatadas que Ele tomou, pelos cravos, pelos espinhos na sua fronte, os meus pecados foram apagados, porque naquela placa, aos olhos de Deus, estava escrito o meu pecado, a minha iniquidade, o meu nome, a minha maldição, a minha morte, estava sobre Jesus, e por causa disso eu fui alcançado pela sua graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu amor. Sabe? Se Barrabás tivesse morrido e Jesus tivesse sido solto, Barrabás não poderia salvar nem a vida dele. Por quê? Porque lá em cima da cruz dele estaria: por que ele está sendo morto? E lá estaria o crime que ele cometeu. Mas como Jesus foi levado, e não havia o que se colocar, mas a Deus aprouve colocar o seu nome, o meu nome, o nosso pecado, a minha iniquidade, a sua, as nossas enfermidades. Creio que a sua enfermidade foi escrita lá, foi gravada lá. Você não tem que sofrer mais aquilo que Jesus sofreu. Você não tem que continuar carregando aquilo que Jesus carregou por você. Você não tem que continuar levando aquilo que Jesus já levou por você. Então é hora de você tomar posse da fé em o nome do Senhor Jesus e ser vencedor. Vamos colocar em pé? Em nome de Jesus. Curva a sua cabeça. Por favor, feche os seus olhos. Toma posse agora, pela sua fé. Creia agora. Deixa o Espírito Santo tocar no seu coração agora. É hora de você agir a sua fé. É hora de você agora dizer: Senhor, foi por minha causa, foi por mim que Jesus levou, foi por minha causa que Ele morreu,
foi pela minha enfermidade, a minha iniquidade. Então, clame agora, clame em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Clame agora, em nome de Jesus. Pai celestial, Deus de bondade, de misericórdia, Tu és o Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Jacó. Tu és o Deus dos profetas. Tu és, ó Pai, o Deus em cuja presença nós estamos, Senhor. Ó Deus de poder, Deus de unção, traz o Teu livramento agora, Senhor, porque pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que foi colocado sobre Jesus, porque a Deus agradou moê-lo, tomando sobre si as nossas iniquidades e a nossa maldição. Ó Deus, quebra agora, Senhor, quebra agora, Pai. Ó Deus de maravilha, quebra agora, Senhor, as forças do inferno. Quebra agora, Senhor, porque a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne, mas a nossa luta é contra os principados, as potestades do inferno. As nossas lutas é contra, Senhor, meu Deus, o diabo. Oh Senhor, é contra o pecado e a morte. Ó Deus, estenda as Tuas mãos agora e vem trazer, Pai, a Tua libertação. Vem trazer, Senhor, a Tua misericórdia sobre nós, Senhor. Ó Deus, cura agora os doentes, restaura os fracos, liberta os oprimidos, sustenta os caídos, os fracos, os necessitados. Ó Deus, esta noite seja uma noite de salvação, uma noite de libertação, uma noite de transformação, uma noite de cura, de milagres e de maravilhas, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, toda esta doença, toda esta enfermidade, todo este mal, agora, em nome do Senhor Jesus, eu ordeno e declaro: saia a doença, saia a enfermidade, saia agora o espírito de enfermidade. Ó meu Deus, arranca agora, Senhor, o espírito da morte, o espírito maldito que veio para trazer a morte, a destruição, a doença, a enfermidade. Eu repreendo, eu rejeito agora, em nome do Senhor Jesus. Espírito da enfermidade, toda a maldição que foi trazida sobre esta vida, em nome do Senhor Jesus, está quebrada esta maldição, por causa do nome de Jesus, do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Em nome do Senhor Jesus, eu peço agora, Senhor, ó, que essas vidas sejam alcançadas pelo Teu poder. Meu Deus, passa o Teu sangue agora e liberta os cansados, oprimidos, fracos, necessitados, perturbados, os endemoniados, todos aqueles que sofrem dos males. Visita-os agora, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, cura agora, liberta, restaura. Oh meu Deus, Tu és o Deus de maravilhas, o Deus de milagres, o Deus de prodígios, o Deus que criou os céus e a terra. Senhor, visita agora e vem com Teu poder libertar. Oh meu Deus, tira essa enfermidade, a doença que está na coluna, a doença que está nos ossos, a doença que está no sangue, todo o mal, eu repreendo agora, em nome do Senhor Jesus. Oh Deus, eu declaro agora que a bênção, que a libertação, que o Teu Espírito vem agora, Senhor, tocar, alcançar, libertar. Meu Deus, sustenta agora, Senhor, os fracos, necessitados, todos aqueles que vieram em busca do Teu perdão. Meu Deus, unge agora, renova agora, traz, Senhor, a Tua libertação, traz, Senhor, a unção do Teu Espírito, meu Deus, no nome do Senhor Jesus. Ó Deus, seja o Teu nome exaltado, seja o Teu nome engrandecido e glorificado nessas vidas, nesses corações,
em nome do Senhor Jesus. Pai, visita essa pessoa que me ouve agora, e que a unção do Teu Espírito esteja sobre a sua vida e sobre o seu coração. Liberta agora, traz a paz, o amor, a alegria, a misericórdia, resplandece o Teu rosto. Toma agora, Senhor, e unge com o Teu Espírito Santo, trazendo a paz, o perdão e a salvação, em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Diga graças a Deus, amém. Irmãos, nós vamos encerrar, e com certeza a unção de Deus, o Espírito do Senhor, repousará sobre a sua vida e sobre o seu coração. Eu creio, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Creia isso, profetizo isso na sua vida, que a bênção, a unção, a prosperidade, o milagre de Deus vai alcançar e vai fortalecer a sua vida e o seu coração, amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós hoje e para todo sempre, amém. Aplauda o Senhor. Que Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus, amém.